Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto ouvinte, Deus abençoa sua semana, seus trabalhos. Certamente um dia alguém vai ler o nosso nome na igreja, pedindo o sufrágio de nossa alma. Esse é o nosso fim, o caminho para a morte neste mundo, a fim de subirmos a escada para o paraíso. Daí a importância de rezar em sufrágio da alma dos mortos, pois um dia também nós vamos receber essa graça. Nós vamos meditar sobre um vício tremendo que está no Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes da Beata Conchita, um vício que se opõe às virtudes da caridade. É um vício complexo e nós vamos fazer 5 programas sobre ele. A murmuração. A murmuração é filha do amor próprio e da leviandade. É um vício universal de todas as épocas, climas e estações. É um rio desbordado, é um mar sem margens, que, semelhante à sua mãe, inunda todos os corações, ou a maioria deles. A murmuração, vício que eu detesto, disse Jesus no interior de Conchita, tem seu abrigo nos corações fúteis, soberbos e levianos. Acende no coração a faísca do amor próprio e o fogo cresce, transbordando e queimando tudo o que toca. A murmuração é um punhal com que se mata a caridade, é o pecado abominável que rompe o mandamento que tanto amo em meu coração. A murmuração é odiosa e imprópria para um cristão. Quebra os vínculos mais sagrados, separa corações e vontades, mudando o afeto em aborrecimento. Esse vício maldito produz diariamente milhões de pecados que ferem diretamente meu coração, todo amor e caridade. A murmuração ataca a fraternidade e introduz um espírito de divisão nas famílias e sociedades. Quantos danos, quantos males e até crimes, ódios, rancores, vinganças, traições e escândalos provêm da murmuração. Quão fácil é para o homem dizer uma palavra e quão difícil ou impossível é recolhê-la de volta. Poucas são as almas que dominam a língua. Quem não domina a própria língua, tampouco domina a própria alma. A língua é o eco das paixões. Nela ressoa o que há dentro da alma. Ai do coração que se desvia pela língua. Há de chorar, e muito, pelos danos causados, pelas graças perdidas. Não há coisa, diria, que mais afaste o Espírito Santo da alma que a murmuração. Onde há murmuração, não há caridade, não há união, não há fraternidade. Onde reina a murmuração, reina o inferno, a saber, Satanás e seus sequazes, com seu séquito de vícios, pois a murmuração arrasta consigo uma multidão de vícios. Quanto se falha ao falar e ao julgar ações e palavras alheias. Mas erramos quando, para além do que vê o coração, quente de paixão, pretende apreciar pela imaginação e julgar o que não vê, adentrando a intimidade alheia. Em quantas ocasiões, uma imaginação exaltada, um coração oprimido pela inveja, pela soberba ou pelo ciúme, dá por coisa feita, comenta e condena algo que não existe,
e que está longe de existir. Mais ainda, opõe-se ao que se conta nas rodas de conversa e que somente eu vejo. Há 1000 enganos sobre este assunto. Quão envergonhadas ficariam certas almas diante de mim, se eu, por um instante, lhes mostrasse a realidade. Ao mesmo tempo que despedaçam uma honra, uma fama, uma ação neste mesmo instante, aquelas almas encontram-se em meus braços inocentes ou purificadas. É delicado tocar, ainda que seja apenas um cabelo da fama do próximo. Quão grandes e espantosos pecados se cometem sobre este assunto. Quanto se afastam dos meus mandamentos que agem assim. Em que graves males e profundos precipícios caem as pessoas que não põem freio à sua imaginação e à sua língua. Muito mais lhes teria valido não ter nascido. Meu coração rechaça o murmurador. Jamais descem meus divinos favores sobre almas que têm esse vício detestável e infernal. O vício das brigas, dos ódios e das vinganças é o vício da murmuração. A alma que murmura não dá um único passo na vida espiritual, que se apoia na caridade. Para ela, cimento, paredes e telhado. Por isso mesmo, onde não há caridade, não há vida espiritual, simplesmente porque é impossível que haja. A murmuração é o veneno mais eficaz para destruir e dissolver uma comunidade religiosa. As comunidades religiosas deveriam ser a presença da mais pura caridade. Nelas há de reinar preferencialmente, sem a mínima interrupção, a formosa virtude da caridade, que une o homem a Deus, o céu à terra e os homens com os mais estreitos laços das mais puras e santas fraternidades. Na caridade encontra-se a ordem. Quando o homem vive a caridade e respira nela, tudo anda em perfeita harmonia e Deus reina no meio das almas que a praticam. Pelo contrário, onde não há caridade, há desordem. Satanás reina, estabelece seu império, promovendo inúmeros estragos com graves e inimagináveis consequências. Penso que estas palavras, elas são profundamente duras para o coração de todos nós. Quem de nós nunca murmurou? Quem nunca ficou aí pelos cantos, reclamando da vida, reclamando disso e daquilo? Nas nossas paróquias, nas nossas pastorais, nos nossos grupos, nas nossas famílias, nós temos muitos murmuradores. Muitos. E a gente precisa ter presente a necessidade de curar estas realidades que vão tornando-se penduricalhos na nossa vida espiritual, e a gente vai acostumando com isso, com o nosso jeito de ser, e nem sempre isso agrada a Deus, e muito menos nos ajuda a crescer. Que Deus nos livre dessa murmuração. Nós ainda vamos meditar vários dias sobre isso, para nos ajudar a caminhar neste mundo cientes de que somos pó e ao pó vamos voltar. Somente a humildade pode ocasionar dentro do nosso coração o espaço alargado para a vivência das virtudes. No Evangelho desta segunda-feira, Mateus 8, 18 a 22, no final do texto, diz assim: Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. É uma palavra muito pesada. Essa palavra eu a escutei
em 1978, num encontro vocacional de discernimento, no Centro de Treinamento São José de Uruaçu, que saiu dos lábios do nosso bispo daquele tempo, na Diocese, Dom José Silva Chaves, hoje emérito, com 92 anos. Essa palavra que naquela época o bispo meditou com mais de 90 vocacionados dentro daquela sala, e eu creio que dali prosperou apenas eu e mais uma outra jovem que é religiosa até hoje. É uma palavra que mexe com a nossa medula espiritual. É preciso renunciar, e sem murmuração. Eu lembro quando meu avô, padrinho de batismo, faleceu, eu tentei vir do seminário do Rio de Janeiro para o sepultamento e não teve como. E eu era um neto muito apaixonado no meu avô. Aí eu fui no diretor espiritual e disse: não teve jeito. E o diretor espiritual me disse: vai ao Santíssimo Sacramento rezar, faz uma adoração de 1 hora e peça a Deus para instruir seu coração no consolo. E assim eu fiz. E essa palavra que eu ouvi lá, bem antes de entrar no seminário, ela voltou: deixe que os mortos sepultem os mortos. Ou seja, nós cristãos não podemos ficar apegados àquilo que não tem mais vida, aquilo que não tem força para nos mover, aquilo que está morto. Por isso que muitos deprimidos não são capazes de superar, porque estão chocando ovos gorados. Estão apegados às coisas mortas que não vivem mais. Que Deus nos ajude a viver uma vida tranquila, sossegada e sem murmuração. Pai Santo, abençoa o meu coração, o coração do ouvinte, para que renunciemos, resignados, a toda espécie de murmuração. Santifique os sacerdotes, os seminaristas, os religiosos, para que também não murmurem, mas vivam o seu ministério em profunda atenção à humildade do teu Filho Jesus. Cura-nos, Senhor, desse vício terrível que traz o inferno para dentro de nossa alma, enquanto nós precisamos do céu, da luz eterna e não da escuridão resultante dos nossos pecados. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Boa Morte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana, uma boa segunda-feira para você e sua família, e até amanhã neste mesmo horário.